Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Bom dia a toda a família no Sim Brasil, todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Iniciamos aí o 6º dia da semana e também o dia de nossos preparativos para o recebimento do Shabat. Hoje, pelo calendário gregoriano, já estamos no dia 3 do mês de fevereiro do ano de 2023 e dia 12 do mês de Shevat, do ano de 5.783. Sexto dia da semana, hoje faremos duas aliot, as duas últimas, que é a sexta e a sétima aliá. Conforme mencionamos, na aliá anterior, o Eterno deu o maná que era colhido no sexto dia em dobro. Então nós fazemos hoje as duas últimas aliot e amanhã no Shabat nós estaremos estudando a leitura concernente ao primeiro ciclo da Parashá Beshalach. Então, hoje concluímos aqui a leitura da Parashá Beshalach. A todos os amigos aí o nosso bom dia, Boker Tov, e a leitura está no livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 16, do verso 11 até o capítulo 17, verso 16. Vamos arrumar aqui, conseguimos arrumar aqui a data, a leitura, vamos arrumar aqui, que é do versículo 11, não do verso 10, verso 11, ok? Não sei como é que fica aqui mas está corrigido. Leitura do capítulo 16, versículo 11 até o capítulo 17, verso 16. Sexta aliá, as duas últimas aliot, sexta e sétima aliot. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe dizendo: escutei as queixas dos filhos de Israel. Fala a eles dizendo: à tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e conhecereis que eu sou o Eterno vosso Deus. E foi na tarde e subiram as codornizes e cobriram o acampamento. E pela manhã houve uma camada de orvalho ao redor do acampamento, e levantou-se a camada de orvalho, e eis que sobre a face do deserto havia algo fino, descoberto fino como a geada sobre a terra. E viram os filhos de Israel, e disse cada homem a seu irmão: que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse Moshe a eles: é o pão que nos vos dá o Eterno para comer. Isto é o que ordenou o Eterno: colhei dele, cada um segundo a sua comida, um homer, uma medida, por cabeça, segundo o número de almas de cada um. Em sua tenda comereis. E fizeram assim os filhos de Israel, e o colheram, uns mais e outros menos, e mediram com o homer, e não sobrou ao que recolheu muito, e ao que recolheu pouco não faltou. Cada um segundo a sua comida colheu. E disse-lhes Moshe: ninguém deixe sobrar dele até amanhã. E não escutaram a Moshe, e os filhos de Israel fizeram sobrar dele até amanhã, e criou vermes e cheirou mal. Indignou-se Moshe contra eles, e colheram pela manhã, cada um segundo a sua comida, e quando esquentava o sol, derretia-se. E foi no sexto dia, recolheram pão em dobro, 2 homer, para cada um. E vieram todos os príncipes da congregação
e anunciaram a Moshe. E disse-lhe: Isto é o que falou o Eterno. Amanhã é repouso, sábado, Shabat, santo para o Eterno. O que haveis de assar, assai-o, e o que haveis de cozinhar, cozinhai-o. E tudo o que sobrar, deixai-o de lado para vós, guardando até amanhã. E deixando-no até amanhã, como mandou Moshe, e não cheirou mal, nem verme houve nele. E disse Moshe: Comei-o hoje, e sábado é, para o Eterno. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, e no 7º dia, sábado, não haverá. E foi no dia de sábado, saíram alguns do povo para colher, e não acharam. E disse o Eterno a Moshe: Até quando recusais guardar meus estatutos, guardar meus mandamentos, minha lei? Vede que o Eterno vos deu o sábado, portanto, ele vos dá no 6º dia pão para 2 dias. Ficai cada qual em seu lugar. Não saia ninguém de seu lugar no 7º dia. E folgou o povo no 7º dia, e deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, e ele era como semente de coentro branco, e seu sabor como filhó com mel. E disse Moshe: Esta é a coisa que ordenou o Eterno. Dele enchei um homer para guardar para vossas gerações, a fim de que vejam o pão que vos fiz comer no deserto, ao tirar-vos da terra do Egito. E disse Moshe a Arão: Toma um vaso, põe nele a quantia de um homer de maná, e deixai-o diante do Eterno, a fim de guardá-lo para vossas gerações. Conforme ordenou o Eterno, Moshe deixou o Arão diante do testemunho para se guardar. E os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até sua vinda à terra habitada, comeram o maná até sua vinda à extremidade da terra de Canaã, e o homer era uma 10ª parte da efá. E viajou toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim em sua jornada, por dito do Eterno, e acamparam em Refidim. E não havia água para o povo beber, e contendeu o povo com Moshe, e disse: Dai-nos água e beberemos. E disse-lhes Moshe: Por que contendeis comigo? Por que experimentais ao Eterno? Sentiu-se sedento ali o povo pela falta de água. E brigou o povo com Moshe e disse: Por que nos fizeste subir ao Egito para matar a mim, a meus filhos e a meu gado pela sede? E chamou Moshe ao Eterno, dizendo: Que farei este povo? Um pouco mais e me apedrejarão. E disse o Eterno a Moshe: Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e a tua vara com que golpeaste o Nilo toma em tua mão, e vai, e eis que eu estou contigo, diante de ti, ali sobre a rocha em Horebe, e baterás na rocha e sairá dela água e beberá o povo. E fez assim Moshe aos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome do lugar Massá e Meribá, pela disputa dos filhos de Israel e por experimentarem ao Eterno, dizendo: Está o Eterno entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E disse Moshe a Yehoshua: Escolhe para nós homens, e sai, luta com Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina, com a vara de Deus em minha mão. E fez Josué como lhe disse Moshe, para lutar com Amaleque. E Moshe, Arão e Hur subiram ao alto da colina, e era quando lutaram Moshe. Sua mão dominava Israel, quando pousava, sua mão dominava Amaleque.
E as mãos de Moshe eram pesadas, e tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e sentou-se sobre ela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E houve firmeza em suas mãos até o pôr do sol. E desbaratou Josué a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E disse o Eterno a Moshe: escreve isso para lembrança no livro e leva-o aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moshe um altar e chamou seu nome Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui milagres. E disse: porque levantou o Eterno a mão e jurou sobre o seu trono, lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração. Amém. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet ve'hayolam atah betorreinu Baru atah Adonai noten hatorá. Sexta e sétima Aliote, as duas últimas leituras da Parashá que estamos estudando, e no Shabat estaremos fazendo a leitura concernente ao primeiro ciclo, e na próxima semana estaremos então estudando a Parashá 18ª porção, que é a Parashá de Itró, começando a leitura no capítulo 18, verso 1. As duas últimas Aliote, elas concluem essa situação que Moshe vem passando com os filhos de Israel. E na leitura que nós fizemos aqui, já era, vamos ver se eu acho aqui. Era o 10º, não lembro se era o 12º mês, que foi lido aqui. Eu não marquei aqui. Mas foi já era o 12º mês, se não me falha a memória, o 11º mês, desde a saída da terra do Egito. E o povo, então, digamos aí, praticamente um ano já havia se passado, e eles estavam ali naquela caminhada, e as reclamações ainda continuavam. E as reclamações sempre continuaram, né? Então, mesmo depois de ter entrado na terra prometida, sempre houve os que reclamaram, ora contra a liderança, ora contra o próprio Deus. Então, sempre houveram reclamações. Como eu disse na aliá anterior, a nossa natureza é um pouco difícil de lidar, né? Nossa natureza humana é um pouco meio que cruel muitas vezes, né? Nós pecamos muito na maneira como nós nos expressamos, nas coisas que nós falamos, e a gente sabe o quanto é difícil. Então, Deus, o Eterno, como falamos na aliá anterior, havia feito uma prova ali com os filhos de Israel, mas eles acabaram não passando, né? Porque a ordem era que no 6º dia eles colhessem 2 porções. E uma porção eles comiam no 6º dia e a outra comiam no Shabat. Então não era para deixar guardada a porção do Shabat. E acabou que muitos não tinham, né? E mesmo assim foram em busca do maná. Então, quando nós falamos
mencionamos essa leitura, nós estamos falando de uma mitzvah, guardar o Shabat. E guardar o Shabat, eu já comentei aqui, conforme diz a Torá aqui, e disse-lhe, isto é o que falou o Eterno, amanhã é repouso, Shabat santo para o Eterno. O que é vez de assar, assai-o, o que é vez de cozinhar, cozinhai-o, e tudo que sobrar, deixai-o de lado para vós, guardando até amanhã. Então, era para eles realmente fazerem o que Moshe falou e no Shabat descansar. Então, a mitzvah de guardar o Shabat, ela ainda para muitos é algo difícil, né? Porque as pessoas acham muito difícil guardar o Shabat. E por que é difícil? Porque não há uma organização, né? Então, às vezes, a própria ambição. Muitas pessoas acabam sendo muito ambiciosas. Nós temos falado bastante sobre isso, orientado, e devemos ter cuidado, né? Não ultrapassar os limites de mandamentos da Torá. Então, nós temos que organizar a nossa vida. E aqui, conforme vimos pela Torá, houve toda uma organização. Então, nós temos que organizar a nossa vida. Nós temos 6 dias para trabalhar. Então, nós temos que, nesses 6 dias, correr atrás. Agora, chegou no 6º dia, é dia de trabalho? É. Mas o horário que nós devemos voltar para casa já não deve ser o mesmo horário dos dias anteriores, porque caso contrário já vamos chegar dentro do Shabat, dependendo da região onde a pessoa mora. Depende da época do ano, né? Porque agora, por exemplo, agora aqui nós estamos com um horário um pouco mais avançado, já passando das 7 horas. Mas quando chega a época de julho, mês de junho, julho, aqui na região sul, nós pegamos o inverno e 5 horas da tarde, 5 horas já está dando o pôr do sol. Então, tem que haver uma organização, temos que se organizar, né, para não acontecer aí de entrarmos no Shabat trabalhando. Então, é muito importante, né, a gente tem falado bastante também dos aplicativos. Há os aplicativos na internet que traz o horário, né, só baixar no celular. Ali você vai lá no aplicativo no seu celular, coloca lá Shabbat Shalom e ali já tem um aplicativo. Tem vários. Então, quando você abre o aplicativo, você instala o aplicativo no seu celular, você vai ali e busca a sua cidade. Se não tiver a sua cidade, você vai buscar pela capital. E sempre as grandes cidades é a que constam ali no aplicativo. Então, poderá ser que já apareça a sua cidade. Então, você já vai colocar Recife, vamos para uma outra cidade, Braço do Norte. Então, você coloca lá São José, né, e Maruí. Então, você coloca ali o nome da cidade e você vai ver na lista. Se tiver, ok, então você coloca. Se não tiver, vai aparecer uma cidade mais próxima. Então a diferença vai ser muito pouca na questão do horário do acendimento das velas. Porque nós sempre vamos acender as velas antes, né, 18 minutos antes do sol entrar. Então, antes, podemos até acender mais cedo. Então, mas temos que cuidar, temos esse cuidado.
Em Israel, por exemplo, na sexta-feira, no sexto dia, 4 horas da tarde já toca uma sirene. Em Israel, 4 horas da tarde já soa uma sirene. Então as pessoas já começam a se preparar, já vai fechando o comércio, já vão se preparando para ir para casa, tomar o seu banho, preparar-se para ir para a sinagoga, para fazer o kiddush. Tudo isso já tem que estar, nós é que temos que ter esse cuidado. Caso contrário, nós vamos acabar transgredindo o mandamento. E o Shabat, eu já falei isso em outra ocasião, o Shabat é o mandamento que nos identifica como monoteísta. É o Shabat. O Shabat é a nossa identidade monoteísta. Porque se eu não guardo o Shabat é honrar a Deus. Quando eu guardo o Shabat, eu estou honrando a Deus. Eu estou guardando o dia que Ele criou. Então eu estou honrando a Deus. Se eu não guardo, e se eu relaxo, faço de qualquer jeito, eu estou desonrando o Criador. Eu estou desrespeitando, não estou dando muita importância. Entendeu? Mas a Torá não fala que tem que ser 18 minutos antes. De fato, não fala. Mas isso foi estabelecido por nossos sábios. É uma lei rabínica. Né? Foi criado pelos rabinos. Isso é uma cerca. Então, pronto, eu sei que 18 minutos, eu acendi as velas, 18 minutos depois o sol já está totalmente, já entrou, já é Shabat. Se não acender a vela, o que vai acontecer? A pessoa não sabe, não vai ter lá muito cuidado e pode acabar desonrando a Hashem. Então é importante que a gente tenha todo esse cuidado, porque o Shabat é honrar a Deus, honrar a Hashem. Eu não guardo o Shabat. Então, a pessoa que não guarda o Shabat, qualquer situação, qualquer religião que a pessoa segue, que ela tem, a religião que ela segue, ela não guarda o Shabat. Ela guarda o domingo, por exemplo. É o dia guardado pelos cristãos. Pronto. Ela está honrando aí o Criador do domingo. E quem criou o domingo não foi para descanso, não foi o Eterno, né? Quem criou o domingo como dia de descanso foi o próprio Senhor, Domingos Constantino. Quer dizer, foi dado em homenagem a ele, né? Domingo foi dado em homenagem ao Senhor Constantino. Domingos Constantino, o imperador romano. Tá? Então, cuidado para não honrar aí o seu Constantino. Tá bem? É isso, pessoal. Ficamos por aqui, então. Permita Hashem, tudo possa correr bem nesse nosso dia. Nos preparativos para o Shabat, permita Hashem, possamos estar de volta às 19 horas. O horário a gente fica entre 19 e 19h15 do nosso Kabbalat de Shabat. E convido a todos a participarem e rezarem conosco. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, e vos livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos, um bom dia de trabalho, e aos enfermos que Hashem envia a cura completa. A você que está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns, muitos e muitos anos de vida. A você que está comemorando uma data festiva também, parabéns e muita alegria. Todos então, um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, Shabbat Shalom, fique com Deus e até mais tarde. Shalom.